Eu sou o Maicon, economista, e analiso o cenário econômico e investimentos para ajudar você a tomar decisões mais inteligentes. E hoje eu vou responder, ou procurar responder com profundidade, a pergunta que todo brasileiro se faz. Por que os juros no Brasil continuam tão altos? Mesmo com a inflação cedendo, PIB perdendo força, consumo fraco, juros americanos caindo, por que a Selic continua nesse patamar? Vamos destrinchar tudo sem economês. Risco fiscal, dívida, inflação futura, insegurança jurídica, saída de empresas do Brasil, desaceleração na economia e como tudo isso se conecta. A primeira coisa que você precisa entender é simples. Juros são o preço do risco Brasil. Quanto maior o risco, maior o juro que o país precisa pagar para atrair capital. E risco não é só a inflação. Incerteza política, gasto público descontrolado, dívida crescente, insegurança jurídica, instabilidade institucional, aumento de carga tributária e até mesmo falta de previsibilidade. No Brasil, quando a confiança cai, o juro sobe. Quando o governo aumenta o risco, o Banco Central precisa subir o preço desse risco. O Brasil gasta muito, gasta mal e gasta mais do que arrecada. Isso não é opinião, está nos números. E recentemente tivemos mais um movimento importante. O Congresso promulgou a PEC dos precatórios, liberando 12 bilhões de reais a mais para o governo gastar em 2026. Isso é mais pressão fiscal, é mais dívida e é mais risco. O investidor olha para isso e diz: bom, se o risco aumenta, o juro tem que compensar. A dívida brasileira cresce mais rápido do que a economia. Isso é matematicamente insustentável. Se você tem uma dívida que cresce 6% ao ano e uma economia que cresce 1%, a conta naturalmente não fecha. É só olhar para sua empresa ou para sua vida pessoal. A preocupação não é a dívida de hoje, é a dívida de amanhã. E a trajetória é ruim. É mais gasto, mais renúncia, mais benefícios, é mais dependência do Estado. Quanto mais incerto é o futuro da dívida, mais alto o juro precisa ser. E o Banco Central, no último relatório, já projetou inflação de 3,3% para 2027, enquanto a meta hoje já é 3%. Pode parecer pequena a diferença, mas isso significa que as expectativas não estão ancoradas. Traduzindo, o mercado não tem plena confiança de que o governo e a política fiscal vão ajudar o Banco Central a entregar a meta. E quando a expectativa sobe, a taxa de juros não pode cair. Um dos maiores sinais de risco é quando empresas começam a ir embora. E isso está acontecendo. Um caso emblemático aconteceu nessas últimas semanas. A Lupo, uma das maiores marcas brasileiras, está levando operações para o Paraguai. Motivos? Menos burocracia, menos tributação e mais previsibilidade. E quando empresas saem, o capital sai junto. E quando o capital sai, o juro precisa subir para manter o dinheiro aqui dentro. Enquanto isso, lá fora, o cenário mudou. Os juros americanos começaram a cair, estão na faixa de 3,75% a 4%, e isso deveria ajudar o Brasil, mas não ajuda totalmente. Porque os Estados Unidos cortam juros, mas o Brasil aumenta o risco fiscal. Então, para manter o fluxo de capital entrando aqui no Brasil, o juro tem que continuar mais alto. Agora entramos no ponto mais atual da economia real. O IBC-BR, que é conhecido como sendo a prévia do PIB apurado pelo Banco Central, caiu 0,9% no trimestre encerrado em setembro. E mais importante do que isso, foi uma queda disseminada. A agroindústria e serviços tiveram quedas nos seus segmentos. E isso não é ruído, é desaceleração generalizada provocada pelos altos juros. Os números oficiais do PIB do IBGE vão sair agora no início de dezembro. E dependendo do resultado, podem influenciar, inclusive, os rumos da Selic para 2026. O mercado espera, inclusive, que o primeiro corte da Selic já aconteça na primeira reunião em janeiro, agora em 2026. Mas as quedas, naturalmente, devem ser pequenas, cirúrgicas, milimétricas. Por quê? Porque, com risco fiscal elevado, cortar juros rápido vira um problema. E mesmo com a economia esfriando, a inflação de serviços continua subindo. E por que isso importa? Porque ela é a parte mais resistente da inflação. É a última a cair, é a primeira que sobe e a última que cai. O Banco Central está olhando exatamente para isso. Uma economia desacelerando, mas os serviços pressionando. Isso significa uma coisa: o trabalho dos juros ainda não acabou. E aqui está um dos maiores obstáculos para cair os juros:
O Banco Central pisa no freio, o governo pisa no acelerador. É um descasamento notório entre política fiscal e política monetária. A filosofia do governo atual é: o Estado precisa ser o motor, o indutor da economia. Mas sem plano de longo prazo, sem reformas estruturais e com o gasto crescente, o efeito é o oposto. É mais risco, é menos confiança e são os juros presos lá em cima. Hoje, quase 100 milhões de pessoas recebem algum tipo de benefício. E mesmo assim, a desigualdade pouco caiu. É muito gasto, mas pouco eficiente. Então, para finalizar, por que os juros estão altos? Porque juros são o preço do risco Brasil. E o risco do Brasil está nas alturas. Não é culpa do BC, não é má vontade, não é castigo ao país, é matemática. E eles só vão cair quando o Brasil provar com números que sabe se organizar, que controla gasto, melhora a previsibilidade, reduz a incerteza, ancora expectativas e cresce de forma sustentável. Até lá, os juros estão altos, serão altos e isso é o preço da desconfiança. E agora eu quero saber de você, qual é a sua visão? Você acha que os juros já deveriam estar mais baixos? Ou o Brasil realmente ainda não fez o dever de casa? Comenta aqui embaixo, eu vou ler tudo. Até a próxima!